Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então eu quero te convidar a acessar o nosso portal, que é o www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra em seu formato online ou verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo lá no íconezinho distribuição, ou ainda, se vocês preferirem, entre em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou também pelo telefone que é o 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, a minha convidada hoje, ela é muito especial, tá? Ela está dando a entrevista e na sessão Foco é que vai divulgar esse meu bate-papo com ela, tá? E por que ela? Porque a Laura Conceição de Souza Leal, carinhosamente chamada de Laurinha, né? Ou Laura Leal, ela é cidadã osasquense, servidora pública há praticamente 20 anos aqui em Osasco e também é escritora. Então, ela foi escolhida carinhosamente porque a história de vida dela se mistura com a história de vida de Osasco e fevereiro é o mês de aniversário da nossa cidade. Então, Laura, seja muito bem-vinda em nosso programa, fique à vontade, que aqui a gente vai fazer um bate-bola onde você vai misturar a sua vida com a vida de Osasco. Eu que agradeço ao convite. Eu sou realmente muito interessada em tudo que se fala de Osasco e é verdade mesmo, é um carinho especial. Eu não nasci aqui. Exatamente. Né? Mas tudo que eu posso, eu faço assim, mas é de coração, é algo assim espontâneo, né? E não meço esforço para fazer. Aliás, não é nenhum esforço para mim, e sim uma satisfação imensa em falar de Osasco e muitas pessoas me procuram, né, para trabalho escolar e eu procuro fazer com que haja mesmo implantar interesse em pessoas que estão desligadas, então eu consigo até né, provocá-las. Entendi. Bom, acho que a pergunta para a gente, vamos entender um pouquinho quem é a Laura nesse contexto todo, né? Você nasceu onde, Laura? Eu nasci no interior de São Paulo, em Cesário Lange. Tá. Fica próximo a Tatuí, depois de Sorocaba, antes de Botucatu. Tá. E chegou aqui em Osasco? Eu vim para Osasco, vim não direto para Osasco, vim antes em 67, final de 67, eu vim para Santo Amaro. Vim para morar em Osasco mesmo no final de 69, há 45 anos atrás. Tá. E na ocasião você tinha quantos anos? Que eu vim para cá eu tinha 20 anos, 19, 20 anos em Osasco já. E aí você, quando chegou, você já se interessou pela cidade de Osasco ou em que momento da sua vida você se descobriu uma amante da nossa cidade? Olha, na verdade eu já vinha para Osasco em épocas de férias, porque eu já tinha vários parentes que moravam aqui, próximo da catedral inclusive. Então férias escolar, a gente vinha, pelo menos alguns dias a gente passava aqui, sujava tudo o pé de lama preta que só. Mas era alegria, a gente vinha de trem, aquele trem que demorava, era muito divertido. Mas a ligação, né, com Osasco já existia na verdade, mas não profunda como eu passei a ter quando participei do concurso e passei então a ser servidora pública na Câmara. E ali então movimenta os documentos, ali eu fiquei, né, ciente de muitas coisas e ali cada documento eu lia e as pessoas comentavam e eu tinha muitas dúvidas. Então, na verdade,
foi a curiosidade para mim mesmo saber direitinho, né, sobre Osasco e também depois para poder, então, né, falar com propriedade. Propriedade. Bom, Isso. num primeiro momento, o seu interesse ele foi muito mais uma necessidade de conhecer ali o seu trabalho, a cidade onde o seu trabalho estava sendo desenvolvido. E aí acho que o interesse foi tanto que você acabou se transformando num ponto de referência. Pois mais ou menos, foi mais ou menos isso mesmo. É mais ou menos isso. É isso. Trabalhando ali, eu tive oportunidade, eu comecei num setor bem simples, prestei o concurso, fui valente, porque ao prestar o concurso eu não tinha noção aonde eu ia me deparar com a dificuldade. Entendi. Eu tinha só, naquela época, eu trabalhei em várias empresas, né, em metalúrgicas, e eu não havia tido nenhuma necessidade. Eu tinha meu 4º ano primário, olha, bem feitinho, né, que antigamente. Naquela época era... E não tive nenhuma dificuldade. Mas, no concurso, eu vi que a coisa ficou difícil, porque eles, para mim, ter um cargo melhor, eu tinha que ter, no mínimo, você teve que se escolaridade. Preparar, exatamente. E foi que eu tive que batalhar. Entrei, batalhei, voltei a estudar. Muito Passei, bom. Fui trabalhar na faxina. E já era chefe geral de empresa. Mas no concurso voltei na estaca zero. E aí começou... Aí comecei a galgar tudo novamente. E hoje você está assim, digamos que no... Voltei a estudar. Quase que no topo da cadeia, né? Porque você faz parte do cerimonial, não é isso? Sim, faz tempo, faz anos já. Mas foi assim, eu costumo dizer que eu tenho uma história com a Câmara. É uma história de luta, né? Eu tive que mostrar minhas habilidades, porque ao voltar a estaca zero, era o mínimo ali, bastava bastava ser alfabetizado para o cargo de servente, que nada mais era como trabalhar na limpeza, ser faxineira. Sim. Eu não tinha noção de que era aquilo. Verdade. Mas aí, assim, através de esforço, por mérito, você foi conquistando. Fui trabalhando, mostrando as minhas habilidades e sempre assim, eu sou assim, cheia de ideias e falando e botando e falando, expondo as ideias e algumas aceitas, outras não. Mas isso foi, né, foi continuando faz parte, e as colegas então já foram entendendo que era o meu jeito, não era nada que eu queria ser mais que ninguém, né? Eu queria galgar, eu queria chegar lá, né, numa situação. Exato. Bom, eu vou te interromper porque já estamos no final do meu primeiro bloco, tá? Então, pessoal, não saiam daí, nós vamos voltar falando um pouco mais sobre a história da Laura, que, como eu disse, se mistura com Osasco, e nesse próximo bloco vocês vão entender por quê. Tá lá. Olá, pessoal, estamos de volta com o Bem Mais Osasco em TV. Lembrando que a minha entrevistada hoje é a Laura Leal, a Laurinha, que ela é da Câmara Municipal de Osasco. E a gente está contando aí a história de vida dela, que, como eu disse, combina muito com a cidade de Osasco. Laura, no primeiro bloco, você estava falando sobre dificuldade e que você chegou onde chegou por mérito, não é? Então, para a gente não entrar muito a fundo nas dificuldades, eu vou tocar num assunto chamado livros. Você tem 2 livros publicados. Sim. Um deles, inclusive, conta as suas lutas, as suas vitórias, né? Então, me fala um pouquinho desses 2 livros. O meu primeiro livro foi, eu quis escrever sobre Osasco, sobre o fundador, que até então eu já havia juntado documentos, porque antes do livro eu preparei uma galeria de documentos antigos pro corredor da Câmara. Tá. A partir dessa galeria de documentos, instalada com todas as honras da casa,
É uma galeria permanente, então eu já tinha em mãos muitos documentos. E eu resolvi transformar em um livro. Juntei mais textos e fotos e algo que fazia parte, né, que eu entendi que ficava bom apresentar. E então escrevi o livro, que nada mais é do que um tributo aos 100 anos do falecimento do fundador Antônio Agu. Que eu entendi que ele foi muito importante para esse local, né? Desde o nome. Sim. Quem deu foi ele, né? Através da estação Osasco. E tem muitas coisas que ele foi, eu entendo, e as pessoas às vezes não param para pensar, mas eu vi muito de uma essência assim de interesse, sabe, ele era muito, ele via uma coisa enorme, ele era assim uma pessoa que ele entendia na prosperidade, ele acreditava no que ele fazia, né? Então eu fui buscar tudo que se referia a ele. Ninguém sabia, muitas pessoas não sabiam que ele está enterrado aqui no Brasil e no cemitério da Consolação. Eu fui lá, eu pedi autorização, eu fiz uma placa com a foto dele, falando dele e colocando, tá lá na sepultura dele, e juntei, né? E já ele passou a sepultura com tudo, os detalhes, tudo, e Osasco, as empresas, Osasco, a prefeitura, a Câmara, né? O Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, eu incluí tudo, e então ficou formado o livro 100 anos sem Antônio Agu, um tributo, entendeu? 332 páginas. Bom, de tudo que você colocou ali sobre ele, tem alguma passagem que você acha ou mais interessante ou mais importante? Algo que tenha te tocado de forma especial? Olha, ele veio de dificuldades na Itália. E eu, como nasci, trabalhei na roça, eu conheci a dificuldade, um trabalho. Você se identificou com ele? E os meus sonhos, que desde menina eu tinha em sair do sítio e vir para a cidade grande. Eu queria vir para São Paulo. Eu queria conhecer novos povos, outra cultura, e queria prosperar. E isso eu vi em Antônio Agu. Entendi. Nas coisas que ele pôde fazer nesse pedaço de chão, né, que antes não era Osasco, era quilômetro 16 da Estrada de Ferro Sorocabana. Então eu me identifico com a força desse homem, entendeu? Entendi. Muito bem. E você tem um outro livro? Tenho. Eu recentemente lancei, o título é Minhas Lutas e Vitórias. Baseado em tudo, em sonhos, em realizações, né? E muito esforço. E deu assim, Minhas Lutas e Vitórias. Lancei dia 9 de outubro na Câmara Municipal. Muito bom. 176 páginas, mas é a minha vida. Sim. E quantos não gostariam de poder escrever a sua vida e lançar num livro, né? Olha, incrível, por incrível que pareça, mas muitos já têm ligado para mim e dito, olha, eu chorei, eu me emocionei, eu ri, eu me identifiquei com a parte da sua vida, também é parte da minha. Eu acredito nisso, até porque quando você falou que veio da roça, coisa e tal, eu mesmo sou filha de um casal que veio do interior de São Paulo com esse mesmo sonho, vir para a cidade grande. Então, muitos de nós daqui de Osasco, nós, do tempo antigo, digamos assim, né? A gente acaba tendo essa identificação, não é? Então, é interessante, é gostoso, é prazeroso, sim, porque, sim. Nossa, eu me identifiquei com você. Eu venho de família católica, bastante católica, então toda essa parte da religião, da fé cristã, então ficou bem legal o livro, ficou assim. Perfeito. Tá? Eu diria que Antônio Agu é o seu ídolo?
É. Então tá bom. Pessoal, eu vou interromper a Laura, porque já terminou de novo o segundo bloco, é muito rápido. Não saiam daí, que a gente volta com mais curiosidades sobre Laura e Osasco. Até mais. Olá, pessoal. Estamos de volta. O meu bate-papo é com a Laura, a Laurinha da Câmara. E ela está contando a vida dela. Eu acabei de descobrir que o grande ídolo dela não é o Ayrton Senna, é o Antônio Agu, não é? Antônio Agu, para quem está nos assistindo fora de Osasco, é um personagem da nossa história extremamente importante para tudo nós aqui. Se hoje existimos, digamos que tenha começado com ele, né? Ele não foi uma luta solitária, mas ele fez muito por nós, não é isso, Laura? Fez muito por Osasco. Ele foi o fundador de Osasco. Exato. Deu o nome e tudo que fez aqui, ele prosperou para que esse pedaço de chão, que era uma fazenda, era um sítio, tornasse uma vila, que era o sonho dele. E ao morrer com 64 anos, já havia se formado, realmente já era considerado uma vila. Perfeito. Bom, aí voltando na vida da Laura, né? No seu segundo livro você fala sobre a sua vida, né? Sim, e aí você já deu algumas informações sobre ele. Não fale do livro inteiro, mas assim, no seu ponto de vista, de tudo que você conta nesse livro, qual é a passagem mais significativa para você? Foi ultrapassar a enorme barreira. Foi quando eu já havia comentado sobre a escolaridade, que foi assim, para mim, foi uma realidade que chocou, porque para mim aquilo, eu me sentia tão bem que não me sentia na necessidade. E quando foi aquilo, foi uma sacudidela, foi um momento assim muito forte para mim, mas serviu muito para a abertura de muitas coisas, para melhores ideias e tudo. Foi foi uma coisa muito boa. De águas, né? Foi. Porque acho que a gente pode dizer que você ter aumentado a sua escolaridade foi foi o que te permitiu essa ascensão em todos os sentidos, não só profissionalmente, mas, né, isso, abriu para muitas coisas. Abriu o mundo, né? Abriu muito. Mas o segredo é o quê? É a determinação? Determinação, dedicação, persistência, não ter medo de ousar. Certo. Ousar fazer. Então fica aí a sua mensagem, né? Se fiz e errei, eu errei então porque eu fiz. Eu acho que a ousadia é muito melhor do que a omissão. Isso. Não é? Então tá. Me diga uma coisa, como integrante lá do corpo cerimonial da nossa Câmara Municipal, como que você contribui com a disseminação da história da nossa cidade? Vai visita, como é que funciona lá dentro da Câmara e qual é o seu papel lá dentro? Olha, a Câmara tem um determinado lá, uma autorização, ou sei lá, faz convite para as escolas participarem da Câmara, trazerem, né, os alunos para visitar a Câmara. E esses alunos, então, eles ligam para o cerimonial e tanto eu quanto a Maristela, na nossa sala, a gente então reserva essa data, horário, de preferência dias que tem a sessão no plenário, para que os alunos participem, vejam como é. Então deixa eu entender também, porque eu achei que a visitação fosse em prol desse corredor que você montou lá. Então, na verdade, não é em função do corredor, mas sim em função das sessões que tem na Câmara. Também. Também? Eu faço um tour com eles, mostrando a casa, mostrando gabinete por gabinete, dizendo quem é o vereador. Então eu ando com eles fazem fotos, desço, mostro essa galeria, falo da importância, porque os documentos são todos só de 1962, quando
passou a Aconteceu a necessidade emancipação. da emancipação e que a Câmara passou a existir. Depois eu levo eles até o plenário, lá eles participam, os vereadores conversam com eles, eu converso com eles num determinado local, antes era na presidência, eu os levava lá, eles ficavam lá, faziam perguntas para o presidente, eu fico perto e mostro os presentes que a Câmara ganha dos outros países, como Osasco, da Itália, falo com eles, falo de Antônio Agu, falo da importância da cidade, do fundador, professor e aluno. Então, eles têm eles passam a ter essa noção, né? E eles trazem perguntas do legislativo, de tudo. Isso é muito importante para eles conhecerem o legislativo, né? E como que para administrar a cidade. Entendi. E curiosidade, né? Esse tipo de passeio, essa visita, ela se dá só através das escolas da prefeitura ou escolas estaduais? Você sabe dar essa informação? Qualquer escola, tanto particular como estadual, quanto do município, qualquer uma delas. Qualquer uma. É só ligar no cerimonial, depois a gente pede um ofício, né, solicitando, né, do presidente essa visitação, e são recebidos por mim. E entendi. E o que te empolga tanto para desempenhar esse papel? É um sentimento, assim, muito... A paixão por Osasco. Eu vou te dizer o que acontece. Eu não sabia definir toda essa emoção, esse prazer, esse amor. Minha mãe, antes de morrer, ela sempre conversou comigo e eu falava, por que eu me sinto tão bem para lá e no sítio eu não me sinto feliz? Ela disse, olha, só se for porque eu concebi você em Osasco, na Vila São José. Você não nasceu lá porque viemos embora para o sítio, e você nasceu no sítio, mas você foi concebida aos 4 meses que você saiu de Osasco. Eu acho que está aí. Está aí a explicação. Está aí a explicação. Perfeito. Por todo Me amor. fala uma coisa, agora é um joguinho bem rápido, e eu vou te colocar algumas situações e eu quero que você me responda com uma palavra só. Será que vai dar? Vamos lá. Vamos. Sua melhor lembrança. Minha melhor lembrança. Existem, na verdade, 2. Foi o nascimento do meu primeiro filho. E a outra? A outra foi quando eu consegui atravessar essa enorme barreira e consegui ascender profissionalmente. Perfeito. Sua maior frustração? Olha, na verdade, a minha vida não teve assim uma frustração tão grande. Foi uma luta, foi quando a primeira oportunidade que eu tive para a minha ascensão, ela foi barrada. Não vou entrar em detalhes. Tá. Sua maior conquista? Escrever os livros. Sua maior esperança? Que Osasco seja conhecido em todo o Brasil, o mundo, e que as pessoas daqui amem e respeitem o chão que pisa. Entendi. A minha próxima pergunta seria seu maior sonho, mas eu acho que ela se confunde com a sua maior esperança. Pois é isso que eu quero acreditar, que a gente pode chegar lá. Perfeito. Bom, Laura, eu vou ter que te atropelar porque já acabou, gente. É sempre assim, quando o convidado tem muita coisa, o tempo passa mais rápido do que o normal. Então, Laura, agradeço a sua visita, a sua presença, esse super bate-papo, tá? E, pessoal, muito obrigado aí